Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O protagonismo feminino no agro é uma história de persistência e coragem. Ao longo dos anos, as mulheres têm conquistado espaços que antes eram vistos como exclusivamente masculinos, mostrando que força e sensibilidade caminham juntas. No universo equestre, essa presença ainda é pequena, mas transformadora. Cada mulher que ocupa esse lugar abre caminhos para muitas outras. Graziela Meneghetti vive essa transformação todos os dias, inspirando e fortalecendo outras mulheres. Antes de bater um papo com ela, vamos conhecer um pouquinho mais sobre? De São Paulo para o mundo, Graziela Meneghetti cresceu com os pés na terra e o coração batendo forte por cavalos desde os 8 anos de idade. Mestre dos cavalos do estado de São Paulo, instrutora de equitação clássica, coach e analista comportamental, ela transforma vidas unindo técnica e sensibilidade. Seu hobby e sua missão se entrelaçam. Estar entre cavalos guiando crianças e adultos a superarem medos, alcançarem metas e descobrirem sua força interior. Determinada e incansável, Graziela não busca palco, mas conexão verdadeira, conduzindo com respeito e propósito, não apenas cavalos, mas histórias de vida inteiras. Grazi, obrigada pela sua participação aqui, é um prazer te receber. O prazer é todo meu, Jaqueline. Gostaria muito também de agradecer por eu estar compartilhando um pouco da minha história, meu amor pelos cavalos. Maravilha. Vamos conhecer um pouquinho mais da Grazi, então. Como é que você começou no agronegócio? Jaqueline, eu comecei com os pés na areia. Quando criança, morávamos no centro e meu irmão foi diagnosticado com câncer aos 7 aninhos. Foi onde, na época, não tinha o recurso que temos hoje. Então, meus pais decidiram, então, vender a casa e comprar uma casa simples, humilde, e usar uma parte do dinheiro, né, restante para o tratamento, né, para estar trazendo o meu irmão para São Paulo, para ajuda nesse tratamento. Foi, então, que fomos morar num bairro rural que se chama Bairro Novo Horizonte. Fui matriculada numa escolinha chamada Mondesir, onde, né, passei a estudar nessa escolinha, e próxima a essa escola havia uma hípica de salto. Quando eu descobri que havia uma hípica de salto, nós criança, imagina, eu com 8 anos de idade, somos curiosos, né, criança é curioso. E fui ter conhecimento dessa hípica e descobri que uma amiga minha, da minha sala, morava dentro dessa hípica. O pai dela era caseiro, ele era caseiro. Foi aonde eu fui, conversei com ela e falei para ela, por favor, eu preciso conhecer os cavalos, eu preciso ver como que é e aquele negócio, né? E lá, na época, só era autorizada pessoas a entrar nesse local, pessoas que somente iriam lá para fazer aula e praticar o esporte, né? Foi então que eu comecei a ter acesso através dessa minha amiga e eu passei a ficar enlouquecida. Então, nos intervalos da escola, todos os dias, eu dava uma fugidinha lá nessa hípica com ela e eu só para olhar as aulas, olhar os cavalos, olhar as pessoas treinando. E a partir daí eu profetizei na minha vida que um dia eu viveria essa vida. E hoje você cuida não só dos cavalos, mas cuida também das pessoas, né? Essa equitação ela é utilizada como uma forma de tratamento de saúde, é isso? Também, mas assim, eu digo que eu transformo vidas através da equitação e de uma relação saudável com os cavalos. Então, assim, é muito além de um tratamento. Eu trabalho assim muito em prol do objetivo de cada um. Se você, Jaqueline, você tem um objetivo, eu quero fazer aula apenas para me conectar com o cavalo, para relaxar,
para sair da correria do dia, para ficar um pouco mais tranquila, eu vou trabalhar esse seu objetivo. Tem o objetivo da técnica, né, que é a equitação clássica, né, que é montar de forma correta, é onde trabalhamos mente e corpo. Também trabalho as crianças, 1 aninho, bebezinho, baby class, equitação lúdica, que são as crianças maiores. E esse é o meu trabalho, é conectar as pessoas com os cavalos. É o CT Querência. CT Querência. Como é que ele evoluiu para ter hoje todas essas opções que ele tem? Então, o CT Querência é uma hípica onde não foi planejado. Eu me especializei, mas não tinha como objetivo na minha vida, de coração, ninguém sabe disso, não tinha como objetivo dar aula de equitação. O meu objetivo era conhecer o cérebro do cavalo, um dia viver do cavalo, mas não dar aula de equitação. E o meu início com o meu trabalho, né, aulas de equitação como instrutora, foi um policial do Regimento da Cavalaria daqui de São Paulo. Foi meu primeiro aluno. Ele foi um desafio para a minha vida e uma transformação para a vida dele. E a partir dessa primeira aula que eu dei, né, que no caso eu fiz como uma ajuda para ele. Ele já falou para outras pessoas, outros policiais. Foi quando eu vi, todo mundo queria fazer aula comigo e começou tudo isso, que já se faz, já vai para 9 anos. E vamos falar um pouquinho sobre o cavalo, né? O que a gente pode aprender com esse animal, né? Quais são as conexões que a gente consegue fazer através desse contato? Jaqueline, a neurociência ela já explica, né? A transformação que o cavalo traz para a nossa vida. Desde percepção, relaxamento, tranquilidade, paz. Ele também traz motivação. Ele só traz benefícios para a nossa vida. Mas por quê? Como é que a neurociência explica isso? A neurociência explica que quando você se aproxima de um cavalo, primeiramente você se aproxima dele, você não pode agir como um predador para você ter uma conexão com um cavalo, qualquer cavalo. Você tem que ser uma pessoa mais tranquila. E de forma que você aborda o cavalo, o seu cérebro ele já vai acalmando, ele já vai relaxando e nós vamos nos entregando para aquela interação, seja o primeiro contato com o cavalo, você coloca a mãozinha para ele cheirar, depois vem o carinho, é onde começa a gerar os estímulos no nosso cérebro, é onde tudo se torna mais gostoso, mais relaxante. É o que todo mundo fala, nossa, é tão maravilhoso fazer um carinho no cavalo, porque isso daqui tá sendo estimulado. Sim, e a gente tem também até a parte de saúde, né? Tem vários tratamentos de saúde que são feitos com a ajuda desse animal. Sim, justamente para relaxar, para acalmar, devido a essa abordagem que temos que ter com os cavalos, né? Precisamos ter essa abordagem tranquila, precisamos ser tranquilos para nos conectar. Como é que funciona o seu trabalho social? Eu trabalho crianças com tratamento de oncologia, e também é o mesmo segmento de um trabalho assim que eu faço com crianças que têm crise de ansiedade, crianças que também têm autismo, é o mesmo segmento. É gerar estímulos de relaxamento, de alegria, para também deixar todos, né, felizes. E Grazi, o que é ser mulher dentro desse universo equestre? Jaqueline, ser mulher neste meio, vou ser bem sincera, não é fácil. Porque para você ter credibilidade, uma mulher para ter credibilidade no meio do campo, é muito difícil. Por quê? Porque no campo, fala-se de campo, cavalo, o que você imagina? Você imagina a figura masculina. Então, assim, para eu chegar onde eu cheguei, para eu ter a credibilidade, ter a confiança das pessoas, foi muito difícil, extremamente difícil. Então, assim, eu digo que eu sou exemplo também para as mulheres que estão iniciando no meio, né, dos equinos, né, elas não desistirem, elas trabalharem
serem determinadas com os objetivos dela. E trabalhar aquela formiguinha, passinho de formiguinha todos os dias, que um dia o resultado vem, mas não desistirem. Claro. E qual o legado que você quer deixar para o futuro? É continuar fazendo o meu trabalho bem feito. É isso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Graza. Eu que agradeço. No próximo bloco, vamos falar sobre inteligência emocional e como ela pode transformar a rotina da mulher no campo. Não saia daí. A inteligência emocional é uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios do dia a dia. No campo, ela é ainda mais importante porque a mulher produtora rural precisa equilibrar a gestão da propriedade, a pressão por resultados e muitas vezes a rotina da família. Saber reconhecer e controlar as emoções, entender o outro e tomar decisões mais conscientes pode fazer toda a diferença na vida pessoal e profissional. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga Camila Costa. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Camila Costa é psicóloga, executiva de RH há mais de 20 anos e especialista em gestão de pessoas e negócios. Com formação em coaching e análise comportamental, ajudou a transformar culturas e impulsionar carreiras, guiando executivos a resultados extraordinários. Hoje inicia sua trajetória como empreendedora com um propósito claro: co-criar o futuro do trabalho, unindo experiência do colaborador e performance organizacional. Coautora de livros sobre inteligência emocional, Camila é também mãe da Giovana e a parceira de vida do Rodrigo. Fora do mundo corporativo, leva sua sensibilidade para o voluntariado, como palhaça de hospital, acredita no poder transformador do riso e no valor de cada sorriso genuíno. Obrigada, Camila, pela participação aqui, né? Além de psicóloga, ela também faz parte do nosso time Canal Rural, é a nossa líder aqui de RH. Por isso esse assunto é tão importante, né, Camila? Falar sobre inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Jaque, e é um prazer estar aí na casa de vocês e obrigada pela confiança. Bom, o que é inteligência emocional, né? Ela é um conjunto aí de habilidades que vai te ajudar a reconhecer as suas emoções e a emoção do outro, né? Então, as pessoas antigamente chamavam de equilíbrio emocional, né? Mas o nome correto é inteligência emocional. E nesse conjunto de habilidades, a gente traz ali a autoconsciência, a gente traz a autorregulação, a gente traz ali também um pouquinho da ressignificação desses sentimentos, né, dessas emoções, e a gente também traz ali as habilidades sociais, né, que é super importante para a gente lidar ali no dia a dia, seja em qualquer tipo de relacionamento. Exatamente. Você escreveu um livro, né, Camila, falando sobre a sucessão familiar. E esse é um tema importantíssimo quando a gente fala para a mulher do campo. Uhum. Como fazer uma sucessão familiar mais assertiva? Porque muitas vezes essa sucessão familiar vem de repente, né? E os filhos não estão preparados, ou a esposa, por exemplo, né, quando a gente fala da mulher, não está preparada para essa sucessão familiar. Usando a inteligência emocional, como se preparar para esse momento? Eu acho que o primeiro ponto é ressignificar tudo isso que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo como uma grande oportunidade quando você se depara com um desafio que você desconhece, né? Então, você precisa racionalizar, né, aquela situação, ter o menos de emoção possível, né, para você conseguir. E também conseguir se organizar ali, aí a gente fala de racionalidade, a gente fala de governança, a gente fala como se organizar literalmente, administrativamente, para conseguir dar esse próximo passo, né? Entender quem são as pessoas mais bem preparadas para ocupar aquela posição, identificar também se você quer aquela posição, né? Porque isso é importante, as pessoas precisam estar felizes, né? Quando a pessoa está feliz e satisfeita, ela produz mais e melhor, mas tudo isso é preciso estar racional para você chegar a esta conclusão. Isso é muito importante, Camila, porque a gente fala muito e durante todos os anos, né, a gente sempre trabalhou para ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido. E cada vez mais, quando vem a inteligência emocional também, se traz essa felicidade. Quando a gente olha para os jovens que viram pais trabalhando durante muito tempo Sim. também e não dando tanta atenção para a família, eles querem ainda mais essa felicidade no trabalho, né? E isso a gente transfere para o campo também. Como a gente consegue fazer esse equilíbrio? A gente precisa, né, de um trabalho, muitas vezes não está feliz naquele trabalho, precisa fazer uma mudança de carreira,
mas não é uma utopia falar que eu preciso ser feliz no trabalho? Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a felicidade ela tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? Então também vamos trazer um pouco esse tema aqui, que está dentro da inteligência emocional. A gente precisa reconhecer o que a gente é bom e o que a gente não é tão bom. E trazer perto da gente, nesse momento, né, as pessoas que têm, de repente, as habilidades que a gente não tem, né? Então, a gente consegue fazer o que a gente gosta, né, e ainda trazer pessoas e desenvolver essa habilidade social, que eu falei que é um dos pilares da inteligência emocional, e deixando a pessoa também ser protagonista também, né, daquele processo. Então, é muito importante a gente reconhecer até onde que eu consigo fazer e até onde eu não consigo fazer. E se for uma opção se desenvolver, também é um caminho, né? Você pode buscar conhecimento, você pode buscar se desenvolver naquele lugar. Mas é importante você primeiro ter clareza, ter autoconsciência ali do que você tem e do que você não tem. Reconhecer as próprias emoções ajuda quando você está falando que você precisa liderar outras pessoas e, consequentemente, aí, por exemplo, né, ser a gestão da fazenda? Sem dúvida, né? As emoções é importante sentir, né? Então, olhando aqui para vocês, as pessoas, durante muito tempo, as pessoas viram como fraqueza essa questão do sentir. É importante sentir para fazer uma gestão, né? Porque é um humano fazendo gestão do outro, né? Afinal de contas. Então, mas é importante você não tomar decisões com base em emoções, né? De repente aconteceu uma situação ali adversa que você precisa pensar um pouco mais ou que você precisa tomar uma decisão um pouco mais complexa. Deixa a emoção baixar um pouco, traz novamente, né, ali para a racionalidade para você conseguir tomar aquela decisão. Quando a gente fala do papel da mulher, né, dentro desse processo que cada vez está mais no mercado de trabalho, mas ainda precisa ter um pouco mais de espaço. No agro, a gente tem ainda uma tradição, né, de ser mais masculina. Como a mulher pode vir para esse lugar dentro do agro, né, ter essa inteligência emocional, ser feliz no trabalho? O que você traria de dicas, Camila, do que você já conhece um pouco do nosso universo? Eu acredito muito que a gente está num processo de transformação em relação ao perfil do líder, né, do futuro. E o perfil do líder, ele traz um olhar mais humanizado, um olhar mais acolhedor, né, um olhar mais 360, porque afinal de contas nós mulheres sabemos que para dar conta de casa, dar conta dos filhos, né, dar conta de toda essa dinâmica de trabalho, precisamos ter esse olhar 360. Então, naturalmente a mulher ela já é treinada, né, para este lugar. Então, a dica que eu dou é: continue sendo feminina, continue sendo mulher, você vai conseguir com certeza contribuir, né? E o meu convite para vocês, né, homens, deem esse espaço, vamos trabalhar juntos, né, em parceria, porque a gente tem muito a agregar. Ambos têm habilidades, tanto as mulheres quanto os homens, para agregar para este futuro, né, que a gente tanto quer, que é da liderança mais humanizada, uma liderança que tem esse olhar 360. O homem também tem um olhar mais racional, um olhar mais prático, mais objetivo, que é extremamente importante, não que nós mulheres não temos, né, mas que socialmente nós fomos levadas para este outro lugar, que é extremamente importante também. Porque, afinal de contas, homens e mulheres, todos são seres humanos, né? Então, é um ser humano cuidando do outro. Afinal de contas, quem não gosta de ser cuidado? Então, a mulher ela tem esse olhar do cuidado. Então, um olhar mais detalhista, um olhar que realmente leva em consideração ali o contexto social que aquele outro vive. Então, a dica que eu dou é essa: seja feminina, seja mulher e trabalhe em parceria aí com as demais pessoas. Tem dois pontos muito interessantes desse que você trouxe, eu vou abordar cada um de uma vez, Camila. Você trouxe seja feminina, e a gente vê muito, não só na mulher do campo, mas até em grandes empresas, a mulher se masculinizando, inclusive na forma de se vestir, para poder se enquadrar no que ela acredita que é o que o mercado espera dela. Não é isso que acontece, na verdade, porque ela acaba sufocando o feminino que existe nela, né? Sim, e aí a gente vai para um outro lugar, né? Esse é um lugar meio perigoso, né? Também voltando aqui para vocês, porque a gente está colocando a nossa essência, né, que é o feminino, ele em segundo plano, como secundário. Aí é um problema, porque a gente não está sendo a gente mesma, né? E quando não é a gente mesma, a gente se perde. Então, aquele primeiro pilar da autoconsciência, ele simplesmente acaba, porque o que você conhece de você mesma já não existe mais, você não se reconhece mais naquele lugar. Aí você vai para um lugar perigoso, você toma decisões com base em emoção e projeção. Então, a minha dica é essa. Quando você fala também desse olhar mais feminino da mulher, né, de acolhimento com o outro no campo, por exemplo, a gente tem muitos relatos de mulheres que passam aqui conversando com a gente,
do como desde que ela veio para ajudar nessa administração, ela olhou ainda mais para onde o funcionário está morando, né? Para a escola que eles constroem para os filhos dos funcionários, né? Ou seja, para esse bem-estar conjunto. E a gente fala muito aqui na Protagonista que a mulher é a voz do agronegócio para fora da porteira, porque ela vai ser mais acolhedora e vai entender e conseguir explicar, né, para outras mulheres e outros homens fora da porteira o que acontece dentro do agronegócio. Você acha que faz sentido, a mulher tem esse papel? Ela tem, esse olhar 360 que eu falei é justamente esse, né? Ela entende que para uma pessoa conseguir trabalhar tranquila, ela precisa entender que a família está bem, ela precisa entender, né, que ela tem um lugar seguro psicologicamente para se posicionar, para falar, para ser ela mesma. Então ela tem esse olhar cuidadoso com essa riqueza de detalhes. E o que vai acontecer? Você vai manter, você vai reter mais também os seus profissionais, né? E também vai trazer uma questão de gratidão, né? As pessoas, quem não gosta, né, de ser cuidado, de ter aquele carinho, fala, poxa, não está pensando só em mim, está pensando em mim e na minha família, né? Então, assim, com certeza essas pessoas vão ficar muito tempo na sua fazenda, né? Então, assim, retenção como RH, eu entendo. Exatamente. Obrigada, Camila. São tantas as perguntas, né? Mas a gente tem um tempo escasso aqui. Com certeza vocês vão ver mais a Camila junto com a gente na Protagonista dando algumas dicas, porque a inteligência emocional é muito importante para fazer com que essa mulher dê esse próximo passo, né, Camila? Sim, sim. Então, desejo uma linda jornada e contem comigo e obrigada aí pelo convite. Obrigada, Camila. O programa está chegando ao fim, mas eu quero continuar contando com a sua companhia na nossa página exclusiva e nas redes sociais. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece na tela e você vai ser direcionado direto para a nossa página. Lá você pode compartilhar a sua história e acompanhar conteúdos diários sobre a presença feminina no agronegócio. Não deixe de ficar por dentro e fazer parte dessa rede incrível. A gente se vê na semana que vem, combinado? Até lá!